Boa noite, galera do 3D. Como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras 3D Power Woman, para mais uma live super especial aqui com toda a galera do 3D. Quero dizer que essa semana, gente, estou muito feliz, tá? Porque assim, além da entrada aí de mais 8 gurias, na verdade 9 gurias, 4 murais, o nosso grupo soltou, né, o nosso 7º evento presencial. Então, para quem ainda não teve oportunidade, hoje eu coloquei para vários guris, gurias, né, da nossa comunidade. Falta 24 dias para o nosso próximo evento aí, o 7º evento presencial. Então, amigo lindão, tô com saudade de você, hein? Eu mandei, acho que eu não mandei para você, vou te mandar o 7º evento presencial, por gentileza, tem que estar junto. Nosso querido palestrante, Tavares 3D Print, acabou de entrar aqui. Obrigado, amigo. E, assim, para quem não conhece ainda a nossa comunidade, a gente tem, graças a Deus, né, um grupo enorme, uma comunidade de gurias, né, de mulheres que trabalham com impressão 3D, né? E também nessa comunidade a gente acabou abraçando os guris também, os empreendedores, tá? Então, assim, é muita felicidade pra gente estar fazendo conteúdo semanalmente para vocês, indo pro nosso 7º evento presencial e também tá tendo 2 trilhas de empreendedorismo e de colecionáveis numa, né, na maior evento, feira, né, da impressão 3D, da robótica. A Expo hoje, né, é bem reconhecida. Então é muita felicidade, a gente também tá ajudando muita gente, né, com os workshops, com as palestras, né, e é muito louvável, né? A gente só tem a agradecer esses amigos maravilhosos que a gente tem, ó, que lindo, falando comigo um monte. Obrigado, viu, amigo? E queria dizer, para quem ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aqui, acompanha o nosso trabalho, tá? A gente sempre, as lives acontecem ao vivo no Instagram. Depois a gente acaba colocando no YouTube e no TikTok, tá bom? E aí solta nas outras mídias, né? A gente tem LinkedIn, tá? Perfil profissional, então as gurias têm lá uma comunidade. A gente tem Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Então, assim, todos... E tem um grupo no WhatsApp, tá? Então, assim, é isso que eu queria passar, a nossa felicidade aí, né? Caminhando pro 7º evento. E quem ainda não acompanhou, não viu o post, eu vou falar agora. 7º evento presencial vai ser agora, tá? Finalzinho desse mês. E aí vai ser lá, a gente geralmente todo sábado, né? Que acontece os nossos eventos. Então, dia 26/7, tá bom? Às 9 horas, é só chegar lá, vai ter eu apresentando e passando nas mesas do evento, mostrando todo mundo, né? O material, os colecionáveis, o pessoal que vai ter lá hoje de robótica, tá indo nos nossos eventos, mostrando automação, mostrando as impressoras, né? Vai ter filamento, vai ter resina. Então, assim, é muito legal, sabe? Só indo mesmo pra poder ter essa... Hoje a guria falou lá na nossa comunidade, você vai fazer live? Eu falei, faço. Mas a gente sabe, às vezes ao vivo, a gente consegue fazer uns shorts, né? Porque a gente também quer aproveitar o evento, né? Mas depois, aos poucos, eu vou soltando as palestras, que é o mais importante. Mas recomendo que quem ainda não foi, venha no evento presencial. Às 10 horas da manhã, a gente vai ter nossa primeira palestra. Robôs, impressoras e futuro. Como a impressão 3D e a robótica está transformando o mercado. Eu gosto sempre de falar, porque desde o início dos nossos eventos, a gente sempre fala de temas assim, como a IA, como a robótica, como a automação, né? Principalmente essa parte de materiais, manutenção de impressoras. Então, assim, é muito legal, né? Vai ser o pessoal da Curto Circuito, vai ser o Henrique que vai estar palestrando, tá? Aí a segunda palestra vai ser uma das nossas gurias, né? Um orgulho pra mim ela palestrar, porque ela é fotógrafa e ela, no nosso último evento, estava com a gente. Então, a palestra dela é Olhar Criativo. Como a fotografia eleva o 3D a outro nível. Então ela vai passar várias técnicas pra gente, principalmente assim, empreendedores que querem se destacar, né? Ela falou que vai passar bastante coisa visual, é a Jaqueline Damian, tá? Eu errei no post oficial, mas eu vou corrigir, guria. Eu falei que no dia vai estar bonitinho o nome dela, né? E assim, eu quero muito agradecer, porque ela tá ali sempre com a gente, falou, ó, vocês contem comigo, e é uma das gurias que vai estar com a gente também na Expo. Aí a terceiro palestrante
vai ser os nossos guris da parte colecionáveis, né? O Renan e o Eduardo, da impressora para estante, o Universo 3D de Action Figures, FDM e resina, tá bom? Eles são demais, são super queridos, estão sempre com a gente. Eu acho que já participaram de uns 5 eventos. Então, assim, eu sou muito felizarda de ter guris assim. Inclusive, vai estar com a gente também palestrando na Expo 3DBR na trilha de colecionáveis. Aí depois, a última palestra do dia, mas não menos especial, vai ser um amigo muito querido, vindo de Sorocaba, que é o Segatelli. Ele vai falar sobre impressões criativas. Quando a imaginação ganha forma em 3D. Ele tem uma visão muito boa, assim, sabe? Eu confio muito em algumas pessoas do mercado, porque a gente tem essa convivência, né? As pessoas, elas acompanham todo o nosso trabalho, elas mostram essa proatividade, e ele é um guri assim. Então a gente até falou dele na live da Expo 3DBR e eu consegui, ele vai palestrar, ó, que show. E aí depois né, eu vou acabar falando aqui para vocês, né, quem ainda não veio nos nossos eventos, eu vou passar as datas também, mas assim, é mais ou menos isso que vai acontecer no evento. E aí a gente conta com todos os nossos parceiros, eu dou o microfone, tem rodadas de negócios, cada um fala da sua experiência no 3D e passa para quem tá ali. É muito enriquecedor, sabe? E assim, queria falar também que essa semana foi muito especial. A gente conversou com algumas guris pra Expo 3DBR, né, para as nossas trilhas. E um guri aí que eu tô para fazer agora a palestra dele essa semana, a parte de impressão de metais, tá? Eu fiquei muito feliz, né? Me passaram o contato desse guri e eu vou fazer a pauta para ele, tá? Uma palestra bem especial aí para vocês. Porque, né, a gente tá vindo agora com um monte de coisa, essas impressoras bombando, né? A gente precisa mais atualizar, né, gente? E aí queria falar, né, que a gente tem as duas trilhas, a trilha de empreendedorismo feminino e agora a trilha de colecionáveis, e ajuda muitos palestrantes. Então, se você tem vontade de entrar no mercado 3D, procura a gente pode te ajudar, né? A gente tá levando mais de 40 aí palestrantes pra Expo, né? Guris que a gente ajudou a formar pauta, workshop, palestras e as trilhas, né? Eu mesmo vou pedir licença que essa semana eu vou fazer o meu workshop, porque eu até agora não consegui submeter, né? E eu tenho lá 4 palestras e mais workshop, é bastante coisa. Mas vamos que vamos, conseguir. As minhas gurias vão me ajudar, menos mal. Eu queria falar dos posts da semana. Na agenda eu sempre gosto de falar, né? Eu fiz 2 posts essa semana. Um post muito especial foi há 2 dias atrás, onde eu coloquei uma guria de braços cruzados e aí eu colocava assim: juntos somos imbatíveis, né? Nosso lema, né? Para quem acompanha. E falava assim, né? Para as pessoas acreditarem. Porque, assim, tem muita gente que às vezes tem essas travas. A gente precisa estar aqui para mostrar mesmo que as coisas acontecem quando você acredita, quando você batalha, quando você vai atrás, né? E aí eu colocava: o universo 3D é desafiador, mas também transformador. Sabemos que o caminho nem sempre é fácil para quem escolhe empreender na impressão 3D, tá? Tem dias que a gente comemora vitórias e parcerias incríveis e outros que a gente recebe relatos de quem está enfrentando alguma dificuldade para continuar. E aí eu sou muito franca e eu falo, né? Então eu coloquei assim: hoje, por exemplo, meu primeiro WhatsApp do dia foi emocionante. Um dos nossos palestrantes já nos enviou a palestra pronta, linda e inspiradora, e é verdade, para o 7º evento. E eu estava muito feliz. Aí, de repente, lá, já vejo logo, em seguida, veio uma mensagem diferente. Uma das nossas gurias empreendedoras 3D compartilhou dificuldades que vem enfrentando, né? E como sempre, paramos tudo para ouvir e ajudar. Ela sabe que pode contar conosco. Então, assim, eu sempre gosto de falar mesmo, porque é só vivenciando o mesmo universo que a gente sabe, né? A gente é muito mais forte junto. E aí eu coloco: porque mesmo com tantas conquistas, nunca deixamos ninguém para trás. A dor de um é sentida por todos. E eu quero falar, gente, hoje, muito especial. Eu vi um guri logo cedo, primeiro WhatsApp do 3D do dia, um guri num evento lá, uma feira. E ele tava lá, né, a mesa dele linda, a feira, você via que era uma feira muito bonita, os painéis atrás. E aí ele colocava assim: a pretensão é que eu ganhasse muito, né? Mas a minha realidade não é essa. E a gente sabe, né? A gente tem relatos, a gente acompanha muita gente. E é difícil mesmo, tá? Mas a gente tá muito mais junto com as dificuldades, então a gente se apoia, né? E eu agora à tarde, antes de fazer aqui, de entrar, né, de dar uma estudadinha para nossa live,
eu fui lá e comentei. E aí eu vi que vários amigos também já tinham comentado. E aí eu achei o máximo, você vê, né? A gente cria o post inspirado na nossa comunidade. Quando a gente vê, a comunidade ela abrange muita gente que a gente às vezes não conhece, que tem a nossa realidade. Então é isso que eu queria passar, né? Aí eu coloquei, é por isso que seguimos firmes, prontos para o nosso 7º evento presencial, Empreendedoras 3D Power Woman com empreendedores 3D. Com o coração cheio de gratidão, mas também com olhos atentos a quem precisa. Eu gosto sempre de falar isso. Aí eu coloquei, se você quer se destacar no mercado 3D, anota aí algumas dicas importantes. Capriche no acabamento. Produto bonito, é bem finalizado e encanta o cliente. Isso eu sempre falo para as gurias, principalmente essa parte de colecionáveis, tá? É muito interessante, né, ficar atenta, prestar atenção mesmo nesses detalhes que fazem a diferença. Aí eu coloquei, mostre os bastidores com autenticidade, conecte-se aos seus clientes, isso é importante, tá? Aí eu coloquei, né, que hoje, né, a gente falando aí do evento, né, a gente acaba falando para as pessoas, porque tem gente que às vezes tem mesmo essa facilidade de venda, de exposição, mas tem gente que não. Então ali você convive com vários mundos, então abre um pouco a mente, né? Eu gosto sempre de falar. Aí invista em conhecimento, parcerias. Você cresce mais rápido com o apoio certo. Eu sempre falo, né? Gurizada, essa semana, Ana, queria ver um scanner. E aí, o que você acha? Falei, guria, quando você vier pra Sampa, a gente vai ver esse scanner, vai te apresentar para vários amigos. Porque é a realidade, eu também queria. Mas assim, hoje as pessoas, elas precisam se conhecer. Elas vão ver seu trabalho. Elas precisam sentir de você a verdade, né? E nada melhor do que olho no olho. E aí eu coloquei, não tenha vergonha de pedir ajuda. Ninguém vence sozinho, nosso lema é real. Juntos somos imbatíveis, juntos somos imparáveis. Acreditem, né? Superar tem mais gosto, tem sabor de merecimento. E aí eu coloco com gratidão, né, e carinho. E aí eu chamo a gurizada, que é Deus no comando sempre, né? E o segundo post da semana, muito especial também, faz 24 horas, né? Foi ontem, praticamente. E aí, gente, viralizou, porque a gente teve muitas visualizações. Teve mais de 11 mil visualizações. Eu coloquei uma mão mecânica, né? Mãos mecânicas, né? Robóticas. E aí, várias engrenagens e agilidade, precisão, né? E fazendo assim. E aí, eu criei esse post. Aí, eu coloco assim: inteligência artificial, impressão 3D, automação robótica acessível. Já não é mais futuro, elas são agora. Então eu gosto de frisar isso. Ô guria lindona, já te chamo. Porque tem muita gente que às vezes, né, não frequenta o nosso mundo, não tá ali com a gente, não tá antenado. E, poxa, é agora. É agora a gente vê na nossa comunidade quanta gente se empenhando, né? E a impressão 3D ajuda muito, é essencial. Aí coloquei, na nossa comunidade de empreendedoras 3D Power Woman, estamos atentas a tudo que realmente faz a diferença no mercado 3D. Essa semana conversando com 2 gurias da robótica que entraram no nosso grupo, e uma que já está, né? E falei que vou fazer uma pauta só de robótica com elas, porque é demais. Nosso grupo cresce a cada dia, com profissionais incríveis, criativos, colaborativos e determinados, que não tem medo de se atualizar e mergulhar na tecnologia, né? Transformando o mundo. Então eu falei aí das nossas trilhas, eu fiz aí um workshop para robótica, criei 4 palestras para robótica, 4 palestrantes de robótica, e entrou essas gurizadas e ainda tem, né? Não vai dar para essa expo, mas na próxima olha quanta gente. Aí eu coloco, você também pode fazer parte. Aqui compartilhamos conhecimentos de verdade, trocamos experiências, oferecemos apoio mútuo para todas que crescem juntas, porque nosso universo, né? Juntas somos imbatíveis, juntos somos imparáveis. Então, assim, vem para o nosso 7º evento presencial, eu convidava porque vai ter essa pauta, e aí eu coloco pautas com conteúdo real, geram resultados. Você vai sair com a mente criativa expandida do nosso evento e cheio de ideias para aplicar no seu negócio, porque tem gente que às vezes não consegue visualizar, né? Então a gente ajuda, a gente mostra, existe, né? Se você ainda está buscando inovação com propósito, networking de verdade e uma comunidade que te acolhe e impulsiona, então o seu lugar é com a gente, né? Eu sempre gosto de falar.
Vamos falar de IA, impressão 3D, automação, robótica acessível, branding, estratégias de venda e muito mais. Te esperamos com energia transformadora, né? Aí eu coloco @empreendedoras 3D Power Woman. Juntos somos mais fortes, juntos somos imbatíveis, juntos somos imparáveis, né? No sétimo evento. Gente, cupons. Cupons, a gente tem um monte de gurizada dando cupons. Então, todo mundo, gente, que vocês veem. Nossos eventos, que são nossos patrocinadores, é só procurar e falar 3D Power Woman. Tá aqui o Tavares, né? Então, 3D Prime, quanto 3D Lab, Volt, curto-circuito, né? Então tem uma gurizada grande aí, né? Tem que falar, tá? Até a Expo, pode procurar o pessoal da Expo e falar da gente. Então aí, você tem as datas do nosso evento? Vamos falar as datas? Peraí. Opa, é folha para mais de metro. Mas vamos lá. Então o sétimo evento, né? Vai ser agora, né? É dia 26/7. Então vai ser num sábado. O oitavo, 27/9. O nono, 29/11, e a Expo 3DBR, né? Finalzinho de outubro, começo de novembro. Então, acompanhem, gente, marca a gente, conversa com a gente, tira as suas dúvidas. Eu tô deixando sempre caixinhas de perguntas, tá? Nos stories, vem no particular, né? Conversa também. Acho que vale muito a pena, tá bom? Acho que era isso que eu queria falar. Chamar minhas gurias. Hoje demorou um pouco mais a agenda. Acho que eu consegui no tempo, né? Nossa, eu sempre tô olhando, gente, porque a pessoa fala, sabe? E vou pedir de licença que eu tô com a garganta meio congestionada. Minhas gurias também estão, tá? Já tô falando, porque... vou chamar... Alérgica, a garganta pegando. Má, lindona. Já vou te aceitar. Entrar ao vivo. Esperar ela entrar e já chamo a Carol também. Fala, lindona, já tá super autorizada. Tô clicando aqui pra te ver, entrar ao vivo. Faz o seguinte, ó, não tá dando que você não pode, mas como eu não tô te vendo. Ah, peraí, vou aceitar. Vamos ver. Instagram dá 10 às vezes. Ô, Má, faz assim, sai e volta, porque eu não tô te vendo, guria. Chamar a Carol. Às vezes as conexões, né, da gurizada, não tem jeito. Carol, lindona, cadê você? Eusenu, vamos lá. Vamos lá no particular da Carol. Casa. Que lindona. Oi, Má! Entrou? Entrou. Aê, deu certo, guria. Deixa eu só enviar aqui pra Carol. Peraí, vamos levantar. E aí? Tá E todo aí? mundo congestionado. A Carol tá de toquinha. Ela tá lá no sul, Nossa, Capão da Canoa. Imagina, se a gente já tá com 2 meias aqui, né, guria? gente. Imagina Nossa senhora, eu já tô ela. pegando frio, eu nem vou lá, nem vou reclamar agora, porque ela não tá, coitada. Não, é brincadeira, tá demais aqui. É, Carol, deu que você não pode participar, guria. Sai, agora deixa eu mandar o convite aqui. Sai e entra de novo, lindona. Má, vai se apresentando pra galera. gente, boa noite. Primeiramente, me perdoem por eu estar assim resfriada. Eu comecei hoje com resfriado. Esse tempo não é fácil para mim, minha imunidade não é das melhores. Mas eu sou a Mayara, eu sou proprietária da Ronu, então eu faço acessórios femininos por impressão 3D, brincos, anéis, presilhas de cabelo. E entrei nesse mundo da impressão 3D aí há pouco tempo. Pouco tempo. Isso aí, lindona. Tô tentando aqui chamar a guria, né? Que ela ia tocar a live. Até brinquei com ela. Falei, ó, você vai É, tocar, porque eu e a Má estamos dodói. Ela, eu também tô dodói. Eu falei, que legal, as três dodói. Deixa eu ver. Carol, não deu mais aviso, mas assim, eu tô
aqui, você vai me chamando, eu vou cancelar e vou mandar de novo, só pra... Porque às vezes o Instagram é dessa, e aqui não apareceu ainda pra você participar, guria. Porque quando aparece, aparece ver pra mim. Vou mandar de novo aqui, no particular dela. E a gente vai tentando, né? Para falar a verdade, é essencial, né? Hoje o máximo de participantes, porque a gente vai falar a pauta dessa parte, né, de educação. E a gente conversando, né? A Má até relatou, falou assim, Ana, eu não tenho tanta experiência, mas assim, eu gosto muito. É uma guria que é líder de empreendedoras, então não preciso nem falar, né? A gente acompanhou, brilhou muito lá, fiquei muito feliz. Inclusive, ela me vira agora, tem 180 fotos, né, guria, do evento? 180 Que fotos, eu você... mandei só 80 pra vocês. Não, É, amei. Eu já falei, olha que legal, porque é quando vai isso se quiser, eu mesmo. mando em particular as nossas que estão bem legais. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Vou tentar pela última vez aqui. Carol, mandei o convite, lindona, mas não aparece pra mim te ver aqui. Não sei o que é, gatinha. Não sei. Vou mandar aqui de novo no particular. Às vezes a conexão mesmo lá, né? Ó, tô mandando na sua mensagem, tá bom? Tá autorizado aqui, parece pra mim que você tá autorizada. Será que se ela fechar o Instagram e entrar de novo? Eu pedi pra ela fazer isso, porque às vezes acontece disso mesmo. Tá, mas ela não conseguiu nem entrar na live, você viu? Tecnocasa? Não, não vi. Então não apareceu Então, pra eu mim. não vi. Eu também não vi Tecnocasa. Ó, tem o Tavares, tem marido aqui. Tô acompanhando todo mundo, porque se aparecer ela, né? Ó, você, mas ela ainda não. Então, tocar a live e aí a gente vai complementando, vamos falando um pouquinho e a hora que der certo ela entra. Ó, não apareceu pra ver ela aqui. É. E é bem o ramo dela, né? Eu tô aqui só É pra bem, acompanhando, na verdade só pra aprender. eu também dei aula, né? Mas assim é porque ela adora, né? A É, Carol, ela faz assim, nós três, tá? Até eu queria falar isso. As três gostam de, quando vai fazer post, a gente meio que dá uma aulinha ali no que a gente tá. Porque além da gente ser meio criativo, né, a gente também gosta de explicar pra, né, como se fosse uma legenda mesmo. Tem gente que não faz post assim, tem gente que deixa, você fica meio perdida, né, no post, você não sabe. E a Carol é uma guria, ó, tá aqui que ela é pra participar, eu só não entendi por que ela não tá conseguindo até agora. E não aparece nem pedido pra mim. Tá, Carol, você conseguir entrar na live, guria, aí eu já te chamo e já vejo de novo, tá bom? Então, assim, a live hoje, eu queria me apresentar, né? Já que a Carol não tá aqui, eu vou me apresentar. Eu sou médica veterinária de formação, sou paisagista, decoradora design. Trabalho em 3 frentes no 3D, né? A parte de decoração, a parte de luthier e a parte de acessórios. Mas, ó, tá dando que você não pode participar, Carol. Sai e entra de novo, guria. Porque você tá aqui, tá convidada, tá? Agora ela entrou. Ó lá. Vamos lá, vamos tentar de novo, vai. Ó lá, guria. apareceu aqui ela. Agora ela entrou. Agora vamos dar aceitar. Vê aí, Carol. Aê! Nossa, lindona! Tudo bem, gente? Carol não tem live Frio! hoje. Como é que vai? Cadê a toquinha? Que você me mandou foto de toquinha. Tá, Ó, como que é matar, menina. E eu também, ó, de cachecol. Eu nunca fiz live assim. acontece, ué. Sempre tem a primeira Eu vez. nunca fiz live assim, mas a gente tá aqui, né, gente? O que importa é que a gente tá aqui. A gente tá Sim, mostrando que a gente Firme, quer fazer conteúdo, né? E com que a gente é certeza, super ponta firme. com certeza. Desculpa aí a Ô, demora gente, aí, gente. Eu ô, me perdi no imagina, trabalho 20 horas. lindona. Imagina, eu tava terminando de me apresentar, e aí eu ia falar, né? Essa parte de educação, além de fazer os eventos e ter o grupo de empreendedorismo com as gurias, eu sempre fui de estar no meio, né, empreendedor geral. Então, desde a época da faculdade, eu dei aula, fui professora de 3 matérias, e aí
eu me destaquei, porque eu fazia muita monitoria, era aquela guria que gosta mesmo do que faz, né? E aí hoje eu vejo que isso me ajudou demais. Então, Uhum. que nem monografia, eu fiz 3 monografias, né? Então, essa parte acadêmica falando, eu amo, Que né? legal. Eu amo, eu nunca falei, mas já que a live é disso, né? Uhum. Eu amo, acho que assim, eu acho que todo mundo tem que desenvolver esse lado de poder, porque se você não consegue ensinar alguém, você muitas vezes deixa de aprender. Eu acho que se você ensina uma pessoa, você passa conhecimento, você guarda e com isso você vai melhorando, sabe? Tudo é um retorno, né? Sim. E vamos lá agora para a professora Carol também. Guria, se apresenta, Uhum. por favor. Tá. Eu sou a Carolina, né? Sou engenheira eletricista. Eu trabalho também com peças especiais, né? Personalizadas de impressão 3D. Me interessei por esse tópico justamente aí que a Ana estava comentando, né? Durante quase 5 anos, eu trabalhei no Senai, aí de São Paulo, né? No Senai Show. Leopoldina, dando aula de automação industrial, né? Eu dava aula para curso técnico e aí tem os cursos especializados, né? Que são os cursos rápidos, né? Que é o chamado FIC, né? Uhum. E eu sempre gostei muito, né, de ensinar. Eu vi até mesmo com relação quando eu estava na faculdade, né? Eu sempre tive muita facilidade em poder ajudar os outros, né? Então, para mim, eu acho que essa área assim da educação me anima bastante, né? Falar a respeito. Eu queria muito que essa guria estivesse em São Paulo, Má. Porque se ela estivesse aqui, eu ia fazer pauta todo evento, e ela é de São Paulo, né, Carol? Eu sou. Então, Semana que vem eu vou estar. ah, eu quero tomar um café. A Ana acabou Bora. de entrar, lindona. Eu queria dizer o seguinte, gente. Então, elas se apresentaram, né? A Carol falou que mexe com o scanner, né, Carol, também, que é Sim, sim. importante. Mas vou me Scanner. especializar mais. Preciso me especializar mais ainda. Mas isso é um diferencial no 3D, né? E Sim. assim, hoje a live é usando a impressão 3D para transformar aulas e oficinas, tá? Então, assim, o que eu achei mais interessante das 3 é porque, assim, algumas de nós fomos professoras, né? Uhum. Conseguimos dar aula e palestra, assim, palestrantes natas, tá? Todo mundo aqui tem facilidade para falar, então isso que é legal. São Sim. comunicativas e conseguem, muitas vezes, na linguagem mesmo, do dia a dia, ensinar, né? Então, como eu estava falando para a Má, a gente vai falar alguma informação, a gente sempre coloca a legenda, explica tudo bonitinho, gosta de tudo certo, sabe? Então, assim, eu vejo que isso é muito louvável. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Sim. E são 3 super criativas, né? Uhum. Acho que é isso que eu coloquei. E que eu coloquei aqui? Aptas e desinibidas. Tem que ser. Eu gosto de colocar. Total. Ninguém tem vergonha aqui. Vamos para a primeira. Vamos para a primeira. Quando e como vocês perceberam que a impressão 3D poderia revolucionar o ambiente educacional? Vocês tiveram algum contato legal? Como eu dei aula, né, aí no Senai, né, o Senai sempre foi, assim, um lugar, né, onde a gente, além de abrir os nossos horizontes, né, que eu além de ter sido instrutora técnica lá, eu também, eu estudei no Senai, né, eu fiz técnico em automação no Senai, né, e Show. então eu sempre tive a oportunidade, assim, de conseguir abrir os horizontes, né, então e lá no Senai tem muitas essas coisas de treinamentos, né? De participar, né, de alguns eventos, né? Até mesmo na faculdade também, na FATEC, né? Onde que eu estudei também. Também tiveram alguns eventos. Então a gente acaba tendo algumas ideias, né? E como eu sou da área de tecnologia, então você tem mais ideias ainda aí do que Sim, pode ser utilizado, né? sim. E a parte da educação, assim, eu acho que o que mais, assim, isso na época, né, que eu achava muito legal, que tinha até torneios, né, sobre isso, além da robótica, né, a robótica móvel, né, tem aqueles robôs segue faixa, né, a gente tinha que Aham. montar eles do zero. Tem também a robótica Lego, né,
Então aí você Uhum, fica imaginando, se o Lego você consegue montar qualquer coisa e automatizar, por exemplo, né? uhum. Colocar algo com eletrônica, imagine com impressão 3D o que você pode É fazer, demais. Você consegue né? criar modelos, né, personalizados, né, Carol? Exatamente, É o exatamente. diferencial. Sim, Que show, guria. Que show. E a gente vai ter essa pauta, viu, gente? Essa parte que nem ela tá comentando das batalhas, da criação do robô, tudo nos nossos eventos e na Expo. que Porque legal. é isso que é legal. É você passar e ensinar, né? Sim, É o essencial. com E você, certeza. Má, teve alguma experiência legal? Assim, eu não tenho experiência, né, no ramo de Uhum. educação, de oficina de aula, mas eu vejo muito, cara, você e o meu marido têm o mesmo É currículo, mesmo? mesmos Oh, cursos, mesmas que Olha formações, que é legal. legal. muito, as áreas são muito parecidas. E com meu filho em casa, eu percebo o quanto a impressão 3D e a formação de vocês juntas podem é, expandir, assim, no nível de criatividade e de manejo das coisas mesmo, de tudo é possível, né? Assim, é Sim, muito exatamente. incrível, né? É bem É muito legal. Que legal. legal, né? É não ter Uhum. essa mente fechada, né, Não, gente? Ter a mente aberta. Porque hoje eu vejo, a gente às vezes não associa as não. coisas, né? E hoje você saber que você consegue, através de uma plaquinha, né, Uhum. criar um mecanismo de, né, automação, facilitar, né? Por exemplo, a parte de iluminação em 3D. As três aqui gostam, né, dessa parte de decoração, iluminação. E assim, gente, você consegue automatizar a casa. Carol faz isso, né, Carol? Uhum. Então, é muito importante. Ela comentou do Lego, vai, eu citar um exemplo. Então, você tem aqui o Lego, vai. Aí você consegue fazer o mecanismo, os dedinhos lá que eu criei o post também mexendo do Lego, Exatamente. né? E de repente você faz a cabeça, aí você faz. E aí você vê vários projetos legais. Eu falo o seguinte, gente, hoje Uhum. você pode transformar a sala de aula. Porque hoje, assim, se você for pensar na gurizada, é difícil para eles reter informação. Sim. É muita informação rápido. Então, hoje o 3D, ele vai ter essa parte, né, de você criar novidades, inovar, fazer eles participarem, né? Então, eu vejo que isso é o diferencial de quem hoje é educacional com 3D, né? Então, por isso que a gente fala, é tudo associado, pessoal, da engenharia, com o pessoal da robótica, com o pessoal do 3D, né? E muitos são entusiastas e Uhum. acaba quando vê palestrantes e formando, né? E a gente tem a nossa comunidade, né? A guria que escreveu o livro. Então é bem legal essa parte, né? Professores mesmo. Sim. Nos eventos já vieram uns 5 Que professores legal. palestrar. É bem legal, tá? Então é isso, é mais tirar da ideia do papel, né, para um objeto mesmo, né? Físico. As crianças conseguem interagir, né? Uhum. Sim, sim. Isso que Né? é legal. Fazer o É negócio se legal. movimentar de verdade. Sim, né? É o que a gente quer. Vamos para a segunda. Quais tipos de conteúdo vocês já conseguiram potencializar usando a impressão 3D em salas de aula ou oficinas? Ou que vocês viram alguém usar? É que eu vejo também, eu vejo alguns posts que o próprio pessoal acaba criando Lego na Sim, impressão 3D, com tamanhos diferentes para poder montar alguma coisa, por aqueles exemplo, mini né? mundo, né, Carol? Eu adoro também. Eu fico divulgando. Ou até mesmo jogos, né? Sim, Hoje em dia você pode criar jogos ou até mesmo que nem o xadrez, né? Você pode, para ficar mais interativo, que nem a criança gosta muito de Harry Potter, né? Por exemplo, né? aham, Fazer um jogo interativo com personalizado, né? Para criançada, sim, né? sim. Eu acho que também isso daí é uma coisa assim que chama bastante atenção, né? Os jogos, né? Hoje em dia, né? Qualquer jogo, né, gente? Se você pensar, dá para fazer, né? Que a gurizada 3D, pelo menos nosso grupo, desde o Uno Uhum. até o Stop, até o Batalha Naval, Sim, dá vai. Abrindo a mente que a fazer gente. todos os cards, né? Que para na Sim. impressão O 3D. Uhum. RPG, né, O Carol? Que RPG. você Sim. faz e pinta, né, guria? Eu vi o pessoal até mesmo fazendo as cartas do Magic. Sim. Ao invés de comprar, o pessoal imprime as cartinhas do Magic.
Eu E as criei cartas? pro meu filho o Solo Leveling lá, Bom, aquele sei, anime. só o Aí leve. eu criei os soldadinhos que tem com as Ah, espadinhas. Eu aham. tô pensando em bolar alguma coisa ali, porque é bem um RPG, os pequenininhos, né, assim. Aham, é bem Eu, legal. Nossa, muito então, eu top. tô criando um de cada cor. Cada impressão que eu faço, eu vou lá e faço um soldadinho. Ai, que Que bonito. nem a gente faz, né? Os submarinos aí, os barquinhos pente, a gente também acaba fazendo outras peças para Sim, poder testar a aproveita, impressão, né? né? Uhum. É. Ai, que legal, gente. Mas assim, hoje eu vejo que a 3D, pelo menos no nosso grupo, a Uhum. gente já ouviu falar de várias pautas, né, que potencializam. Então, eu já vi pessoal falando que ajuda na matemática, né, Sim, em sala de aula, na parte de ciências, história, geometria, artes, né? Eu falo por empreendedorismo hoje, porque hoje eu vejo que o potencial é enorme, né? Então, a gente também tem o pessoal da arquitetura, cria maquetes, sim, né? arquitetura Então, o digital. pessoal se forma em arquitetura, tem que fazer as maquetes. Então, 3D, né? Tem que aprender a modelar, mas é um mercado aí potencial. Ah, Rafa, a lindona do grupo também que faz projetos educacionais, ó, fez um Sim. DNA, linda. Ah, ah, verdade. A Rafa, Uhum. e assim, vários hoje projetos, por exemplo, a gente tem os filhos ou amigos Uhum. que têm aula. Então, às vezes, projeto que criança tem uma dificuldade. Procura a gente pode criar alguma coisa para ajudar. Ou mesmo professor, na didática, Sim, né? Para poder entrar na mente da criança. Então, eu vejo que isso é um potencial gigante que a gente tem, né? sim. Tanto é que hoje em dia eu acho que é uma coisa, é que assim, uma coisa é você dar, que nem eu dei aula para o curso técnico, né? Aham, É diferente de você dar aula, né, para uma por uma escola. criança. É, Exatamente. total. Eu acho que é muito mais difícil você conseguir chamar a atenção das crianças, né, numa Hum. escola, do que um curso técnico, né? Porque no curso técnico, sim, existem, né, crianças onde os pais as colocam por mais que elas não queiram. Mas Uhum. existe muita criançada que está lá porque quer, né? Então é diferente, né? Sim, porque gosta da robótica, porque tem Exatamente, facilidade de desenho, né? exatamente. Então, gosta de E, desmontar as coisas e montar. Então, a e gente. E eu acho que assim, para você conseguir chamar a atenção dessas crianças que estudam nas escolas, eu acho que é um baita de um desafio, É, porque eu acho que hoje em dia parece que as crianças, né, não gostam, né, tanto assim de estudar como antigamente, né? é, Não tem eles não tanta. conseguem ficar muito tempo parado, né, gente? Vocês Exatamente, notam isso? É igual exatamente. a gente também, sabia? Todo empreendedor é meio agitadinha, então é, a gente tem essa facilidade de identificar, né? Sim, sim. Você sabe um projeto que eu Hum, fiz no primeiro evento que meu filho participou? Eu queria mostrar alguma coisa para ele que eu achava fácil. Então eu uhum, peguei vários desenhos que ele tinha feito e aí eu peguei e, né, joguei na nossa linguagem, uhum, fatiei e aí eu fiz como se fosse aqueles slides que a gente usava sei. antigamente, né? Geralmente não tinha um projetor, né? Então era Uhum, aquelas. Então assim, isso dá para fazer em 3D. É uma coisa ridícula, gente. E aí, é, com as impressoras coloridas, melhor então ainda. se for pensar, é só você jogar vai, aquela luminária lá que aparece a foto, Uhum, né? A Liptofane, você joga um produto assim. Olha quanta coisa dá para criar. é Um muito monte, legal. Sim. um monte de Fica interativo coisa. totalmente. Fica, fica. Ô, Mas, tem alguma coisa a acrescentar? Vamos para a terceira. Não, pode ir, pode ir. Vamos para a Tá terceira. muito quietinha, mas. Olha lá, na prática, como você organiza uma oficina ou aula prática com impressão 3D? Que cuidados e estratégias você usa para engajar alunos? Tem alguma dica, Carol, para assim? Porque essa parte de chamar atenção, né? Você usava bastante. É que você tem que saber um pouco da personalidade dos seus alunos, né? Uhum, É que nem eu, quando eu dava aula no curso técnico, por exemplo, eu acabava chamando a atenção dos meus alunos com o Arduino, porque o Arduino você pode comprar, eles podiam comprá-lo, o Arduino, que é uma coisa uhum, que não é muito cara, e aí eles uhum, podiam interagir com a automação na própria casa deles.
Sim, do mesmo jeito que eu posso usar o Arduino na impressão 3D, por exemplo. sim, dá Então, pra você tem usar. exatamente. Então, você tem que primeiro saber qual é a personalidade dos alunos e o que eles se eles se interessam, em quem eles se interessariam, né, no caso, né? Sim, Como eu sim. percebia que eles gostavam bastante dessa área, né? Então, eu aproveitava, por exemplo, Pra eu falava introduzir sobre a o história. Arduino já. Aí eu É, mas levava, né, é. minha caixinha com todos os componentes do Arduino, mostrava para eles o que eles podiam fazer se eles comprassem um kit, por exemplo. Ai, que Eles podiam se legal. divertir dentro de Menina, casa. vocês falaram essas coisas de recurso para engajar os alunos e eu achei super interessante. Eu fiz uma feira uma vez e Uhum. tava Ah, uma moça que ela ficou super empolgada e ela adorou. E ela começou a conversar comigo, pegar vários brincos e ela queria sempre os grandes e os maiores, né? Os mais coloridos, assim. Ela pegou um amarelo bem grandão. E aí ela comentou comigo que ela era professora. Aí ela contou. ah. E ela era super arrumada, assim, super moderna. Ela é minha cliente até hoje, a gente conversa até hoje. Uhum. E ela falou que ela usava os acessórios dela com recurso para prender a atenção dos alunos. Eu achei demais. Ah, que legal. Eu achei um Olha, ótimo recurso também para quem dá aula para criança, assim. Ela falou que os sim. alunos ficavam às vezes entretidos ali olhando para ela e acabava que todo mundo prestava atenção indiretamente, sabe? Eu achei É, super a divertido. linguagem, né? O poder da linguagem. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tem gente que não tem, né? Eu acho que é um Tá poder dando que vem problema da na Carol. imagem aqui da Carol. É, eu coloquei aqui que é um desafio mesmo hoje. Uhum. Então, por exemplo, você vai fazer uma oficina prática. Eu bolei aí para a Expo, são 4 workshops, fora o meu. Não pode ser uma coisa chata, monótona. Então você tem que ficar meio que trocando, né? E depende para quem você vai fazer, que foi o que a Carol falou. Uhum. Mas assim, hoje eu acho que o que a gente tem que criar mesmo é solucionar problema. Então a gente tem que ouvir a pessoa, né, que a Carol comentou, Uhum. e fazer personalizado. Então, por exemplo, você vai criar uma aula, poxa, vem, senta, conversa, fala assim, poxa, qual que você está querendo, né? Tem aí o conhecimento, ou é livre, né? E aí você vai direcionando, porque senão ficar muito aberto, Sim, as pessoas viajam muito e perdem o foco. Então exatamente. eu vejo isso, sabe? E assim, eu acho que também você dividir em turmas menores, ensinar uma linguagem mais básica, né? Tipo uma Linguagem legenda, acessível. abrir um negócio de legenda, que nem a gente tinha antigamente, Uhum. vai, a gente tinha os livros e aí tinha aquela parte da legenda embaixo, né? Não é todo mundo que vai ficar abrindo lá a nossa assessora e ficar perguntando, não dá para ficar perguntando em sala de aula. Então, às vezes, você colocar isso para ajudar, sabe? Eu Sim. vejo isso. E o segredo mesmo é isso, você ser capaz de você chamar a atenção de tudo para aquilo. Porque hoje, se você ficar lá falando linguagem muito técnica, Técnica. com pessoa que não é Ai, técnica, a chato. pessoa vai ser difícil. Vai ser difícil. É. Eu abri o livro da Gedeane, da guria do nosso grupo, que é engenheira, e tem livros de Arduino e tudo. Já palestrou nos nossos eventos, a gente já teve de robótica ali na hora, interagindo com a galera, já Uhum. 2 palestras, né? E foi muito legal. Foi muito legal, né? A gente ficou jogando, e aí o pessoal acertava, não acertava. E aí era tudo através da linguagem do Que Arduino. Eu legal. achei o máximo. Até deu um probleminha, meu marido falou: ah, a linguagem tá errada ali. Aí corrigiu. E toda hora pra saber quem sabia a linguagem e quem não sabia no nosso evento. Acho que foi no segundo evento presencial, se eu não me engano. Uhum. E, cara, é assim, tava gostoso, porque tinha gente que sabia, tinha gente que não sabia, então não ficava. Agora, assim, imagina uma sala que ninguém tem conhecimento nenhum. Aí você começa a colocar uma linguagem, um Sim. monte de código lá. A pessoa vai falar: Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, eu não Sim, aí quero isso. vai perder a vontade de aprender. Exatamente. Não dá, né? Uhum. Agora é diferente, você tá lá numa campus party lá. Mó curtição, um monte de gente, robô e linguagem, não sei o quê. Poxa, aí você vai. Aí vai que vai. Aí você solta, entendeu? Então Sim, depende de onde você tá, né? Vamos pra é bem quarta, diferente. gente? Uhum. Olha lá. Quais são os principais desafios que os educadores enfrentam ao introduzir impressão 3D nas escolas e projetos sociais? O que vocês acham? Você acha que é fácil hoje entrar
com uma impressão 3D numa Eu escola pública, acho, vai. eu acho que é que primeiro, se for pensar, ainda não tem aquele investimento, né, na Não. área de educação com impressão 3D. Fora aqui do Brasil já existem, né, escolas que é normal você utilizar, né, a impressão 3D na escola, né? Aqui é mais as escolas que são pagas, né? Não são Sim. as E particulares, mesmo né? assim, né, gente? Às vezes Eu tá ia tudo falar isso. abandonado lá, Na né? escola Os do meu filho tem uma laboratórios. impressora 3D e eles não utilizam para o meu filho, só para os maiores. Olha. E o Então, meu marido, ele fez um projeto, ele tem um projeto para dar aulas de oficinas para crianças por faixa etária. que legal, E ele já foi em várias guria. escolas, mas nenhuma escola aceitou ainda o projeto, porque ainda não. E É, às vezes tem a eu impressora, dei só essa ideia também pro pessoal dos nossos eventos e Uhum. dois amigos já introduziram curso para professores, para formar professores, porque a gente tem no grupo, né, algumas Uhum. professoras lá no Nordeste. E elas estavam dando treinamento, elas se formaram em 3D e estavam dando formações para outras professoras em 3D. E aí eu Legal. via o diferencial. Aí fecharam mesmo o laboratório, né? Uhum. E aí agora ela meio que conseguiu criar algumas palestras, módulos, e está começando de novo. Mas tudo precisa da ajuda do governo, porque hoje, assim, eles têm um professor, eles querem o quê? Que esse professor seja útil. Então, às vezes, eles estão com dificuldade numa matéria, eles catam aquele professor e jogam para aquela, Sim, né? Sim. Então, eu vejo isso, né? exatamente. Pelo menos no nosso grupo das gurias que eu converso. E eu tenho, né, o Emanuel, amigo querido, que também conseguiu introduzir impressão 3D em várias escolas, ajudou vários fabricantes aí Uhum. de impressoras a estar colocando, mas desatualiza, aí agora tem que fazer uma renovação, aí precisa ir como que fala? Quando eles entram com toda essa documentação, licitações, Uhum. né? Para ver se é Sim. aprovado. É Isso demorado, tudo demanda. é É demorado. demorado, é demorado. Mas eu vejo Complicado. assim, pelo menos conversando, né, hoje com algumas pessoas do grupo, Uhum. a gente sabe que hoje você tem iniciativas com parceiros é fundamental. E é o que a gente procura, né? Então, todo mundo que hoje não empreendedoras tem esse potencial de ir para a parte da educação, a Uhum. gente tenta ajudar, né? Como eu falei, a Carol, se estivesse aqui, não ia faltar coisa, porque a gente precisa mesmo dessas formações, Com né? A gente tem um certo. guri aqui falando de manutenção de impressora. A gente Uhum. precisa de gente que se forme também em manutenção, né? Então, hoje, se você for pensar no básico, qualquer notebook, qualquer coisa visual já ajuda no estudo. Já é um Sim. diferencial, né? Mas no grupo a gente dá muita risada, porque eu falei do evento, mas hoje teve uma guria que ela tá lá no sul, né? Se eu não me engano, é Santa Uhum. Catarina. E ela faz os pets em 3D. E aí ela tava com a impressora Uhum. imprimindo um monte de etiqueta. E aí ela colocou assim, cara, eu prefiro mexer com 3D do que com 2D. E eu comecei a rir, porque eu falei, não me fala isso, porque daqui a pouco eu tenho que também mexer na minha impressora. Porque assim, a gente tem as dificuldades, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente especializado em impressão, você não tem uma máquina, você tem várias. Mas, por exemplo, você tem uma impressora, você tem uma, né, na casa, para Sim. imprimir papel. E aí a gente fica, se dá um problema nessa, né? Já Você é. já fica, vou ter que gastar, e não sei o quê. Você vê como é isso, é absurdo, né? A gente ter essa trava. Mas acontece no grupo. Sim, E normal. aí eu quis anotar para vocês, que eu adoro dividir, né? A guria. Vamos para quinta, gente. Vocês Uhum. estão gostando? Ó, você acredita que a impressão 3D pode ser uma ponte entre educação e empreendedorismo? Como isso já aconteceu nos seus projetos? Eu acredito. Eu acredito sim. Tanto é que a minha ideia, né, no futuro, né, principalmente aqui onde eu moro, Uhum. como eu sei que é defasado, né, com relação a essa área de impressão, é justamente essa, né, eu tornar, né, o meu conhecimento, né, poder passar para os outros, né, e poder dar aula, né. Só que para isso a gente Carol, eu acaba vejo que você precisa precisando. mentorizar, você é muito boa, assim, tem gurias que se destacam mesmo, né? E Eu aí, sou sincera, até essa parte da impressão, guria, porque você gosta de testar as máquinas, você sabe desmontar as máquinas,
Então, é isso que eu vejo de potencial. Porque não é todo mundo que consegue, né? Eu e a Má, certeza que não, né, Má? Eu troquei o bico da bambu. Isso eu consigo. A gente tem. Eu adoro falar isso, porque a gente precisa passar mesmo, né? E a mesma coisa a modelagem. Tem gente que não consegue modelar, gente, do meio. Entendeu? A Má comentou outro dia, né, que o marido modela. Então, assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem facilidade para algumas coisas. E às vezes você tem alguém que você tem perto, que consegue te dar um help, consegue te dar uma mentoria, você vai conseguindo aprender aos Com pouquinhos, né? certeza. Então, Isso é verdade. eu vejo eu vejo esse potencial. Eu ia falar do nosso grupo hoje, que eu vejo, que tá ajudando muito, tá? O pessoal da comunidade faz, assim, jovens que fazem chaveirinho em 3D. Eu vejo demais. Não precisa ter impressora multifilamento. Você consegue criar uns projetinhos, sabe? Você vai bonitinho. Organizador, brinquedo, né? Consegue trazer mesmo para o mundo deles. Então consegue fazer essa ponte dessa parte de você ser, né, educacional, mas também vender os Sim, produtos, com né? certeza. Então eu vejo também o pessoal nas feiras escolares, vai bastante. Essa semana a Daia compartilhei a Daia numa feira lá, que ela estava participando com um monte de coisa. Ela levou colecionáveis, ela levou. E nos nossos eventos também eu tenho visto muito, sabe? Quebra-cabeça de 3D, o pessoal tá levando para poder montar. Então, assim, hoje você consegue agregar muita coisa. Você só precisa ter mesmo uma coisa chamada criatividade. Sim, Ou um bom projeto. isso é verdade. Porque às vezes a Porque, gente acaba criando e não sai como a gente imagina. não adianta. Então, assim, você tem uma área, você foca naquilo. E eu hoje fiquei muito feliz, porque eu consegui fazer a base de uma luminária que eu bolei essa semana. E eu, quando eu fui montar a luminária, eu falei, meu Deus, não fica a luz do jeito que eu quero. Aí fui, consegui bolar. Fiquei tão feliz, gente, de ter fechado a base do jeito que eu queria, com a cor que eu queria, que não sei o quê. Então, são coisas assim que se você vai deixando, entende? Às vezes um bom projeto se perde. Sim. Então, às vezes você tem que ter esse olhar mesmo crítico, né? E tem que ter paciência, porque não necessariamente você vai criar um projeto e jogar para impressora e vai sair da primeira, né? Sim, mas Tem coisa que ter no frio, paciência. né, gente? Tem dia que tá frio que vai dar pra imprimir alguma coisa. Não. Vai lá, mexe com glass no frio, me fala se Nossa, eu vou. aliás, é o pior de tudo. Meu Deus. A Não, resina que eu comentei com vocês, né? A então. resina nessa época de. Ai, nem me fala, eu fui imprimir aquelas turbinas na resina. Foi Ah, ontem. Aí eu esqueci que a água tá super gelada, né? sei. E é a base de água que eu uso, né? A resina. Então eu posso jogar na torneira pra lavar. Nossa, ela ficou esbranquiçada. Péssimo. Nossa, aí você fica desesperada, né? Aí eu Porque falei, e agora? Eu ela tive chega que que dar entrar no. acabamento, a turbina não, né? Oi? A turbina você chega depois da acabamento Não, dela. não chego. Aí eu tive que ir no Ah, então, chuveiro ó. e jogar a água do que é água, porque é morninha, né, no chuveiro, né? Pra Sei. ver se tira o esbranquiçado. Nossa, Mas Carol. isso tudo porque é frio, você vê, é um saco quando tá nessa época do frio. É, E a água aqui no sul parece que é gelo, que você abre assim o freezer e pega a água dentro do freezer. É horrível. sim. Sim, é a mesma coisa, a gente sabe a umidade, gente. Catar aquele filamento que já é difícil quebrar disso, jogar para imprimir. Não, dá uma esquentadinha nele, prepara ele bonitinho para depois imprimir. Porque E o ruim do seu, né, Ana? Porque o seu não é direto, né? Secador de filamento, né? O seu ele só tem o rolo. então, o meu eu deixo ele e depois eu coloco, mas é alguns filamentos que eu sei que tem essa dificuldade. Sim. Entende? A gente vai pegando essa prática com a marca e com o modelo, né? E tudo Sim. mais. E a impressora também. Eu até brinquei que eu vi hoje todo mundo de parabéns na nossa comunidade. Tinha lá uns 50 posts lá das mensagens, eu toda feliz de interação, né? E aí eu fui e falei, porque assim, gente, depende. Depende, cada máquina é uma, não adianta, Não. né? E às vezes do nada você tá imprimindo super bem, aí você muda o Já filamento, é, passou. volta tudo, aquele terror. Gente, vamos falar agora a sexta. Isso é muito legal.
essa pergunta, e é uma pergunta que eu fiz várias anotações aqui, porque eu acho que vale a pena. Qual foi o projeto mais marcante ou emocionante que você acompanhou com alunos na impressão 3D? Mas assim, não é só alunos, na impressão 3D, vai. Impressão, um projeto mais marcante? É. Ai, o que tá me marcando muito são os mascotes, serve? Só, lógico, é uma dificuldade, porque é o acabamento, né, Carol? Do jeito que você quer. Dá pra ver aí? Eu não sei se dá. E você fez aí, você acabou criando a cabine de pintura, que eu acompanho, né, guria? Pecando agora, mas praticamente finalizado. Eu só tô agora dando uns retoques Quando os finais. gatinhos deixam você dar o acabamento certo, né? Eles vêm ficar. Não, o pior não foi esse, gente. Eu tô só agora, eu tô agora pegando bonequinho por bonequinho, né? Aí sempre fica umas coisinhas assim riscadinhas, né? Aí eu tô tirando esses risquinhos, né? Então, entre hoje e amanhã eu finalizo. Sei. E aí eu só deixo por último os olhos, né? Uhum. Aí foi ontem. Foi ontem. Aí ontem eu tava pintando. Não, foi anteontem, porque ontem não deu pra eu mexer. Aí eu tava, porque eu fiquei mexendo na impressora. Aí eu tava anteontem à noite, e aí meu gato queria ficar do meu lado. Aí o filho da mãe do meu gato simplesmente queria entrar nessa caixa que tá cheia de mascote. E do Pra lado ficar de baixo, fazendo assim, derrubando tudo. Eu me divirto com essas meninas, gente. do lado de baixo, vocês não acreditam, eu ainda não tinha outra caixinha com os pequenininhos, eles estavam soltos. Ai, o que aconteceu? O que tinha a plantinha segurando na mão quebrou. Não, e a resina, poxa, já é bem mais resistente, hein? Tristeza, gente. Por sorte, ai, eu tinha um outro mascotinho guardado, aí eu cortei a plantinha e aí o bom da resina é isso, né? Que você consegue passar a resina, aí você usa raio UV, né? Que eu tenho uma canetinha, né? Aí eu vou passando a resina, aí eu jogo o raio UV, aí ela fica presa outra vez. Aí eu ai, que legal. Solidifica e dá certo. Ai, que legal. E você, Má, tem algum projeto que você viu, assim, que você foi emocionada? Assim, não tenho nada em mente, mas a minha mãe está trabalhando num lugar, ela é técnica de enfermagem, e ela está trabalhando num lugar de cegos, de deficientes visuais. Olha. Legal. Específico disso. E aí a moça, ela vai sempre com os brincos e eles descrevem, né, a pessoa. E quando ela escreveu o brinco, assim, né, a que ela tava usando, a cor da roupa, a moça pediu para tocar. E na hora que a moça tocou, ela falou, é de impressão 3D? Olha, a textura. Super impressionada. Minha mãe falou, como que você sabe, assim? E eles sabem tudo. E eles usam vários recursos lá de impressão 3D. Eles têm, eu não sei se eles têm uma parceria com alguém ou se eles têm uma impressora e fazem produtos, eles fazem suporte para colocar os celulares. Tem a Pai ou não? Não, cego é o quê? Tá. Ela mora em Santos, né? É verdade, a mãe dela é linda, você precisa ver. Conheci a figura. E aí eles usam para fazer coisas, por exemplo, suportes para a pessoa colocar o celular, a pessoa que tem baixa visão e dar zoom no celular. Adaptações, né? Adaptações, tipo terapia ocupacional, né? Eu acho isso demais também. Show. Você sabe que a gente vai ter uma palestra só disso, a última palestra do 7º evento vai ser só disso, de impressões criativas, porque hoje você consegue ajudar muita gente. O que me chamou a atenção, gente, é essa parte também de inclusão, por isso que eu queria falar mais. Porque eu vi um menino que pegou uma impressão, né, e ele era neuroatípico, tem gente que, né, e ele imprimiu, ele não modelou, ele imprimiu. Isso ele levou, né, depois para a escola. Isso fez a integração dele com o grupo. Ele se sentiu incluído e conseguiu falar o que ele tinha feito, né? Porque assim, hoje você falar sobre impressão 3D para as crianças, muitas não têm esse conhecimento. Não. Então, uma criança que é, né, neurotípica, apresentar isso. Então, a gente tem vários projetos. E aí eu queria falar isso, que hoje a inclusão ela vai acontecer, né? Então, assim, hoje o empreendedorismo, ele abre, assim, um espaço mesmo para você ajudar essas pessoas, né? E dizer que os sonhos, os talentos deles, não é assim, as histórias não ficam lá, você consegue mostrar, né? Então, quer dizer, hoje a gente vai falar de inclusão, não é só inclusão, assim,
social, tá? A gente consegue falar também essa parte racial, a gente tem que falar, tá? De gênero, também por deficiências que a pessoa tenha, né? E assim, é tão importante hoje você conseguir incluir as pessoas, e eu acho que a impressão 3D ela tá ajudando isso, sabe? Muito, demais. Até eu coloquei um projeto aí, umas 3 semanas atrás, da cadeira de roda, que é um projeto que fizeram todas de impressão 3D a cadeira e conseguiram disponibilizar para as pessoas pegarem, né? Então, olha, sabe, é louvável. Sim, Então eu vejo isso. Eu vejo isso. Que às vezes você une o útil ao agradável, né? Não é todo mundo que vai ter um scanner, né, Carol? não. Vamos ser sincera, né? E até na própria casa também, é que nem automação residencial, né? Eu me interesso muito nessa parte, assim, de Uhum, deficiências, né? Na área de automação, porque basicamente você pode otimizar praticamente tudo, né, na sua casa, né? uhum. Com deficiente. Agora, imagina você pegar, né, a automação e juntar com impressão 3D. E Nossa, quanto de coisa que você pode abranger, né, no caso, né? sim. Aqueles LEDs, né, Carol? Hoje você vai falar de iluminação, tem gente que não sabe, mas dependendo da potência da lâmpada, você derrete um produto de impressão 3D. Então você tem que tomar um certo cuidado, né, Carol? Vamos ser sincera, né? Exatamente. Principalmente. Então tem que testar, né? Então você vai fazer uma luminária, hoje você testa. Então, hoje, se você tiver esse conhecimento e tiver impressora, né? Você Sim, consegue fazer toda essa personalização, né? Do jeito que você quer, fazer os testes para oferecer um produto melhor, né? sim, exatamente isso. Ai, show, gente. Vamos para a sétima? Uhum. Como adaptar oficinas de impressão 3D para diferentes cidades, perfil de alunos? A gente já acabou falando, né? Que assim, se for uma criança, não precisa ter tanto conhecimento, tem que ser uma coisa mais lúdica, né? Uhum. Entreter eles com imagens, né? E se for um adulto com conhecimento maior, vai, às vezes um Senai, né? E tudo mais, aí você já vai ter uma linguagem mais técnica. Sim, Então, eu acho que isso, para mim, né? Esses desafios aí, não adianta você propor para uma criança, né? A não ser que seja uma coisa mais básica. É lógico, tem as exceções. Tem criança que é pequenos gênios, mas não é todo mundo, né? Eu acho que, não, não é, né? falando de crianças, tendo uma em casa, o que a gente tem que trabalhar muito deles é a criatividade, né? Eles conseguem Sim, fazer tudo dentro da criatividade deles, né? Eles não estão dentro da caixa. Então, o sim, que É você mais falar fácil. para eles, eu acho que a criança a gente tem que trabalhar com esse lado. O negócio não é o projeto em si, né? O que ele pode trabalhar ali, o que ele pode trazer. A cabeça deles expande muito, né? É que nem é. nós não temos filhos, né, ainda. Mas o meu Só os marido, pets. só os pets, só 3 pets. Ai, eu não corrijo. E faz bagunça em casa e quebra as coisas, mas tudo bem. Carol, é assim que começa, guria. É assim, Mas o meu marido, ele tem 2 sobrinhas, né? E uma delas tem 10, 11 anos, né? Que normalmente ela vem aqui às vezes no final de semana, né? E ela gosta. O dom dela, gente, é desenhar. Ela desenha Ai, que muito bem. legal. E aí e ela se interessa por essa parte de artes, né? Então a gente até tinha impresso, né, alguns Pokémons. Para quê? Para que ela pegue eles e pinte. Aham. Então, sim, querendo ou não, é criatividade. Você pode fazer o que você quiser na impressora, né? Que nem, no meu caso, né, a gente sabe que a nossa sobrinha gosta de desenhos, pinturas, né? Então, por isso que a gente fez isso. Mas tem criança que gosta de jogos, tabuleiros, né? Sim, Vai ter outras crianças que gostam de fazer montagem, né? De construção. Então, pode Sim. fazer um Lego diferente para ele, né? Então, sim, o vai Hot muito. Wheels, né? Fazer os Exatamente. módulos. É muito Exatamente. legal. Você sabe que Exatamente. o meu filho, por que que eu fiz essa coisa do slide? Porque ele foi na Expo ano passado Uhum. e ele ficou lá no lounge. E ele desenhava dragões para todo mundo que entrava lá. Ele falava assim: qual dragão você quer? Qual elemento você quer?
Aí a pessoa, eu quero água. Aí ele fazia o dragão com as cores da água e do jeito que a pessoa. Então, isso gerou várias pessoas marcando ele na rede Que social. bonitinho. Olha que lindo, olha a arte que ele me fez. Eu assim, fico apaixonada. Um que publicou e remarcou e ficou falando foi o Spartanis, que é um guri que ama robótica. Você vê, o cara ama robótica, mas uma coisa, entendeu? É isso que é legal, é a essência mesmo. Porque hoje você pegar essas crianças e fornecer conteúdo. Então, eu hoje coloco muito essa pauta nos nossos eventos, porque eu quero que todo mundo do empreendedoras que tenham filhos, Uhum. que sejam aí, pequenos gênios, tenham essa facilidade do acesso, né? Sim, Porque exatamente. lá eles vão ter as impressoras, a robótica, vai apresentar mesmo, né? Porque a própria Má falou, o filho dela tem na escola, mas ninguém, só É, os mais velhos. E não seria justo pra gente, né, gente, tendo essa facilidade, não apresentar, né? Não é isso? Sim. Vamos para a oitava? Qual o papel da criatividade, da personalização no aprendizado com impressão 3D? Você já viu alunos se redescobrindo por meio desse recurso? O que vocês acham que mais empodera aí? Olha, é que eu acho que depende muito, assim, a convivência, né? Mas hoje em dia tem muita rede social aí que dá para você ter uma noção, né, do que você pode fazer, né, com a impressão 3D, né? Então eu Uhum. acredito que com certeza existem muitos alunos, né, que acabam se interessando nessa área e aí partindo para cima, né? Sim, sim. Eu acho E que você, Mar, o que você acha? não, e é justamente isso que eu falei, né? A criatividade e a impressão 3D, elas estão ali, né? Lado a lado. sim, Uhum. E no caso, por exemplo, quanto mais você consegue trabalhar em cima dela, quanto mais você consegue modular a sua criatividade, você consegue expandir na impressão 3D, né? Sim, sim. E as crianças, A gente, eu principalmente, acho que como elas são criança e loucas, a tem muito a gente é a brincar. mesma coisa. olha isso. Eu acho que, por exemplo, só de você personalizar um produto, você já está criando uma coisa exclusiva. Então, eu acho que Exatamente. isso no 3D, a criatividade, você pegar a essência do que você quer e personalizar, você já vai, poxa, o projeto já é único. Exato. Então, o É que maior nem. potencial é Lembra isso. aquele prendedor de cabelo que eu fiz, Ana? Não sei se a Ana Lembro. acabou vendo, Depois né? que você fez, 3 gurias fizeram do nosso grupo. É, ó. Ó, que legal. E sabe quem eu vi que fez hoje? A mulher do É, Murilo. Ah, é. é. Ó. Ela fez também. Ó. Gente, você Ai, que nunca vai legal. imaginar, né, que isso daqui a gente usa pro cabelo e fica muito legal. Não, Fica e o muito. cabelo dela é lindo. Dá pra prender super aqui, né? Essa parte de Sim, trás, né, tá. Carol? Eu até prendi depois, eu fiz um rabo de cavalo e aí eu Ah, coloquei também, fica vamos legal também. abrir uma página só de acessório, que nem eu e a Mala. Boa! A gente gosta. Pessoas Sim, legais, né, Má? A gente Com certeza. incentiva. dá pra Com fazer. certeza. Dá. Parte de Com acessório, guria. É um Isso potencial. é verdade. É Ixi, muito fizeram até legal. agora. Olha lá, ó. Eu uso as minhas coisas, né, Má? A gente. Acho que o legal é isso. Sim. Você trazer para o seu dia a dia. E eu vejo assim, pessoal do 3D, a gente acolhe muitas ideias. Não sei explicar para vocês. Então, a gente não limita. É o que a gente está falando aqui na live de, né? Uhum. Que eu vejo isso. Então, o potencial a gente amplifica quando as pessoas são assim em volta da gente. Agora, se você tem aquela pessoa, né, que tudo que você apresenta para ela, aquela coisa negativa, já te dou um conselho aqui nessa live. Isola a pessoa Zero. e foca em pessoas criativas. Concordo. Porque você vai ganhar, luz, a sua criatividade, os seus projetos, tudo que você vai fazer, sabe? Uhum. Eu acho que a nossa comunidade é isso, né? Contribuição. Concordo. Vamos para a nona, gente. Acho que é mais ou menos isso. Quais ferramentas, softwares e impressoras vocês mais recomendam para assim, para pessoa que não tem tanto recurso, né? Mas com grande resultado? O que vocês já testaram e deu certo? Ferramentas, softwares e impressoras.
Eu gosto, porque assim, hoje, pessoal, né, a gente hoje na comunidade fez uma enquete, né? Elas sabem das impressoras. Porque várias gurias chegaram, eu queria multicolorida, eu queria não sei o quê. E assim, a gente, não é todo mundo da comunidade que tem uma multicolorida. Não. Mas nem por isso a gente deixa de fazer os nossos projetos, entende? Isso é uma evolução. Mas a pessoa às vezes quer dar o início. O que vocês acham interessante, assim? É que eu Eu, acho por que exemplo, não tenho nenhuma multicolorida. não. Então, eu só tenho porque eu ganhei. Eu também não ia comprar. Entendi. Porque eu acho que tudo é investimento. Sim, é um baita Eu sou investimento. sincera. Sim, É um investimento alto, gente. Hoje, você ter o multicolorido, você tem o desperdício do material. A Carol sabe. A Carol é uma das que mais se reparou, Ana. É tudo isso mesmo de cocôzinho. é, Não foi? bastante. Então, uma Saco. pessoa que às vezes demora para comprar um filamento lá, um silk, um glass, um carbon. Como que você vai falar pra pessoa colocar num, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de noção, Isso. né? É que nem no caso, né, dessa impressora que eu comprei, né, que é a Cobra 3 da Anycubic. Uhum, Eu não comprei só pensando no fato dela também ser multicolorida, né? O uhum. bom é que ela tem uma área boa, né, de trabalho, por exemplo, né, que ela é E ela tá 25 por imprimindo 25 super, e né, altura guria? 25. Uhum, Então eu consigo imprimir até as turbinas, por exemplo, que eu precisava, né? tá. E fora que o lugar onde eu coloco os filamentos, ela também é uma secadora. Então, eu não Olha. uso direto, né, para fazer as multicoloridas. Eu também uso ela para secar Uhum. e às vezes eu armazeno alguns filamentos que eu vou usar no dia, na semana, eu coloco lá Filma, dentro. Carol, e marca a gente, marca lá, publica pras meninas, porque você viu como hoje a gente ficou falando disso hoje. Acabei não vendo. Desculpa. Então, a gente falou muito disso de impressora. Porque assim, eu vejo, eu até falei da Max lá, que a gente estava comentando, da Cobra Max, que não tem aqui no Brasil, né? Que tem uma mesa, porque a gente gosta de fazer impressão. Então, maior, né? A Então, Cobra Max a, nada mais é do que a minha impressora, só que é uma área muito maior. então, a Creality, a Má falou que não tem, mas a Má tem bastante Creality, né? Você tem umas impressoras maiores, seu marido também, né? Faz os projetos grandes, né, Má? A gente tem a K1 Max, né? É, A calma. Não. a gente tem várias, cara. A gente tem acho que 8 ou 9 vocês impressoras, têm duas bastante. de resina. Ela tem. Eu tenho duas, eu fico com duas e ele fica com o restante, né? Mas a maior que a gente tem é uma K1 Max agora. Legal. Não é legal. E é boa, né, a área de Gente. impressão dela, né? Era 32, não é isso? Meu marido usa para imprimir para a indústria, né? Ele usa mais ABS e tudo mais. Tem que ser fechado, não tem como. Tem que ser. Gente, eu fiquei doidinha lá no evento. Eu fui da H2D e da K2. Ai, gente, é muito lindo os impressores. Eu sou suspeita, porque assim, mas é aquilo que eu falei hoje lá, né? A gente acaba soltando as enquetes nas lives, viu, gente? Precisa de um treinamento. Então, uma pessoa que está iniciando, já investir numa máquina dessa, que não é que vende o rim, mas vende uma moto, vai. A gente teve algumas gurias do grupo hoje. Ana, eu vou ter que vender minha moto, vou ter que vender não sei o quê. Mas, assim, eu não indicaria. Eu indicaria hoje, você quer iniciar no mercado 3D, você tem um pouquinho de budget lá, pega uma 1 mini. Pega uma 1, né? Com a AMS, lógico. Ou pega uma high, né? Então, assim, isso se você tem um pouquinho mais. Agora, se você não tem, as Enders vai bem, gente. Sim, Tem um monte de estelinha que vai bem. A gente tem as gurias que tem outras marcas, né? Carol, qual que você tem fora a Eu só Creality? tenho a Reality Anycubic, né? Anycubic. Pra impressão FDM, né? A Anycubic é essa K3 que eu te falei, Então, né? a K3 a gente trouxe no nosso evento. É O que pessoal gosta muito. a K3 é como se fosse a 1 da Bambular, Sim, né? Você pode sim. comprar só a impressora, não precisa comprar o AMS, né? Que nem Aham. falo, né? Isso daí você pode comprar depois também. Depois para ir anexando, né? Por É exemplo, a mesma coisa com a precisando. Reality. Você compra vários AMS, você consegue integrar, né? E a Anycube, que ela tem também outras impressoras mais simples, também do estilo da Ender também. Eu, particularmente, eu gostei bastante da Anycube, que eu gostei. Então, Por isso isso que é importante a gente saber. Porque muita gente hoje está comparando uma com a outra, né? E compara um valor,
E a gente gosta de falar aqui nas nossas lives o real Sim. mesmo. Porque não adianta hoje você falar, ai, não, compra, mas aí você não tem, né? Então eu falo assim, hoje, lógico, pelo preço de algumas impressoras, e dependendo de onde você comprar, deu um baita desconto. O pessoal Sim, sim. tá dando e aproveita mesmo para comprar, Sim, sabe? aproveita. O time não tá aqui, ele tava vendendo a um dele, barato. E eu falei, pô, gurizada, compra, porque. Entendeu? Eu acho que assim, é legal. Poxa, é Sim, preço de uma sem ser multifilamento, pega uma sim. multifilamento, né? Então, É que mas tem essa nem. coisa. Isso daí é E na hoje, pro FDM, né? fatiador, programa, gente, o que vocês indicariam pra pessoa começar? Eu comecei lá no Cura, né? O Cura eu acho muito difícil para Mas, uma pessoa que está começando, sabia? né? Eu acho que o software mais difícil que tem é Aham. o Cura. Eu acho. Então, mas tem gente que não começou, né? Já tá no Ah, bambu, já no hands lá, já só liga a máquina e faz assim. É que, E não é, sabe padronizar é que nada. Então, eu acho que a também vale a Bambu, pena você iniciar é num que assim, programa que. a Bambu, o que acontece? Ela vem lá com um software, que nem como se Aham. fosse o. Esqueci agora o nome do. Não é o Prus, é o outro, o Orca. Né? Bambu nada mais é do que um Orca, Orca. Slice. Aham. Só que assim, quando você coloca lá, é que nem a Winecubic, né? Toda impressora ela vem com o software dela mesma. Eu acho Aham. que normalmente, acho que para você iniciar, eu acho que é interessante você iniciar com um fatiador que vem, que tá falando para você utilizar na impressora. Por quê? Porque Sim, o você bambu é o Bambu basicamente. Studio, né? Exatamente. Aí o Creality é Creality Cloud. Gente, ó, tem uma pergunta aqui pra vocês, ó. Tá falando que ela é professora de Libras. Ó lá, que legal. As crianças surdas, ó lá. Fiz uma mão articulada para trabalhar com as crianças e elas amaram. Ô, Olha que guria! legal! Entra Parabéns. no nosso grupo. Você não faz parte, por favor. Entre com a gente lá, Que legal, participe. parabéns. Temos várias gurias que fizeram mão aí e fazem as próteses articuladas, dar a mão. Já ouviu falar? É uma guria do nosso grupo. Então, só procurar a gente aqui, manda mensagem depois que eu quero falar com você. E assim, hoje, fora isso, gente, software lá, modelagem, vocês indicam algum? O pessoal usa muito o Fusion 360, né? Para Sim. iniciar. Para iniciar, né? Eu acho que tem que ser o que mais todo mundo usa, Tem né? o Não adianta Blender falar, vai lá também. estudar Blender. O Blender é bem complicado. Tá lá na minha lista de desejos de aprendizagem, mas ainda tá lá É embaixo. difícil, guria. Eu fico sofrendo às vezes, eu fico fazendo umas coisas estranhas, mas vamos lá. Sofri. Vamos pro décimo, porque tem o sculpt, que você fica esculpindo, aí você fica doido, você fica criando, fica o dia inteiro lá, criando um monte de coisa legal, sabe? E aí depois haja computador para salvar tudo que você cria também, né? Porque qualquer hoje, gente, software de modelagem precisa ter um computador rápido. Não vai achando que você vai ter. É a mesma coisa a ferramenta. Você quer modelar com o iPad lá. Você vai gastar. Nossa, é Não pesado pra adianta. caramba o fatiador. O fatiador de resina, não sei, Má, se pra você Uhum. também acontece. Você usa o Cheatbox, Má? Então, eu não. As de resina também ficam com meu É? marido. Eu não uso de resina, só de filamento. É que nem o que eu utilizo é o Cheatbox, né? Uhum. E fatiador mais pesado que tem. É Meu Deus. E vira e mexe, lento, ele né, gente? trava, aí fecha. Eu investi na máquina. Você acha? Em vez de investir na multifilamento, eu fui investir no computador, porque Sim, eu sim. ficava um tempão parada fatiando as coisas, ou modelando. Então não dá, né? Meu marido Gente, investiu vamos para a bastante. 10ª Tem que ter um bom pergunta, a processador última, aí, memória. que essas gurias super merecem hoje, estão comigo aqui as três Dodói. Como você enxerga o futuro da educação com impressão 3D? E o que falta para essa tecnologia chegar nas escolas públicas e projetos sociais? O que vocês acham? Eu acho que primeiro, se for pensar, o governo tem que querer investir nisso, né? Porque com certeza o governo sabe que existe impressão 3D. Uhum. Esse é o primeiro fato, né? É, isso mesmo, Carol. Porque todo mundo, como eu falei, como a gente comentou, né, nas perguntas anteriores, as crianças entram em rede social e com certeza vê peças que são criadas na impressão 3D. Então eu acho Sim. que tem que ter o bom senso, na verdade, da cidade querer investir nisso, né? Até Gente, esse mesmo os mercado de próprios. cosplayer, cosmaker,
Criançada ama anime, ama mangá, ama tudo, assim, voltado, né? Olha o potencial, olha o público. Imagina Então, eles se fazendo um evento de crianças só de cosplay numa escola, Então, hoje a gente né? tem na nossa comunidade o grupo, as gurias, a gente lá na Expo, o pessoal me encontrava todo vestido, E vinha conversar. sabe o que eles podiam fazer? Que nem, por exemplo, que você deu? Aham. Fazer assim, ó, vamos lá, a professora chegar lá e falar, ó, criançada, hoje a gente vai fazer uma armadura em EVA. Aí a criança vai aprender a fazer, vai ficar lá fazendo, montou, veste, legal, né? Agora, o que você fez aqui, ó, a gente vai fazer na impressora, você vai ver a diferença. É demais. Essas máscaras, eu criei Entendeu? uma máscara com meu filho Uhum, e ainda tô esperando chegar o imã lá, sabe? Que sei. conecta Uhum. um no outro. Isso é demais, sabe? Então, hoje eu vejo que o currículo dessas crianças que têm esse acesso, É infinito. já você profissionaliza. Então, hoje precisa estar pensando não só no aluno. A gente tem que pensar que esse aluno, às vezes, não tem uma condição, né? Que ele Sim. vai sair para o mercado de trabalho, mas ele não tem o mínimo de profissionalismo mesmo. Ele não foi. Então, assim, ele sai cru. É que, na Então, verdade, aqui no Brasil, infelizmente, eu não quero entrar em politicagem, nada do então, tipo, né? Mas eu acho que o problema aqui do Brasil é justamente isso. A gente estuda, mas a gente não sabe por que a gente está estudando aquelas matérias, uhum, né? Então, acho que é por isso que é interessante, desde nós pequenos, termos, né, cursos já especializados para as criançadas saberem o que elas querem para o futuro delas, né? E eu vou fazer uma infelizmente isso pergunta não para existe vocês. aqui no Brasil, né? Eu sei que eu devo ser a mais velha de vocês, né? Mas vocês chegaram a fazer cursos de informática? Cheguei. Eu não. Quando era Eu pequena fiz, na escola. eu fiz na SOS Computadores. Eu até Mas lembro o nome. graças a Deus, eu tive sorte dos meus pais poderem pagar uma É escola a mesma particular coisa para mim. eu. Aí A eu mesma fiz coisa eu. algumas aulas de informática na escola e depois parei, Então, entendeu? eu sou da época que não tinha telefone celular, gente. A gente tem que falar isso. Então, Porque, assim, hoje eu vejo as crianças, elas têm um baita acesso, tem o é, celular ali. Ela tem a então, ferramenta. Que tem muita gente que trabalha só com celular. A vida da pessoa é o celular. Eu falo, eu dependo do celular. Então, assim, olha isso. A criança tem o material, mas ela não sabe utilizar para ganhar. bem, bem na Entende? época que começou a ter essas vibes de ficarem mexendo no celular. Eu já tive até problema com alunos, né, que ficavam me atrapalhando nas aulas por causa do celular. Mas enfim, aí o que eu fiz? Como não tinha como tirar esses benditos celulares, aí o que eu fiz? Eu criei, na época era Facebook, né? A moda era Facebook. Então eu criei um grupo dos alunos dentro do Facebook para a gente começar a compartilhar as coisas dentro desse grupo. Legal, Carol. É uma maneira mesmo de Entendeu? você. E o pessoal era Show, bem né? participativo, sabe? Eles participavam, jogavam coisas lá, coisas interessantes, perguntas. Eu acho que assim, a gente não pode também querer viver no passado, né? Não adianta. Não, A gente tem que tentar não. evoluir junto com o que está acontecendo na atualidade, né? Uhum. Coisa que eu acho que para nós que somos um pouquinho mais velhas é difícil a gente conseguir entender, né? Essa evolução, né? Porque a gente não é Uhum. assim. Eu gosto de tecnologia, mas Uhum. eu acho que tem que ter limite na tecnologia, né? Que nem eu acho Tem. errado criança ter celular, por exemplo, Uhum. né? É o meu ponto de É, vista. mas hoje a gente tem que pensar também na segurança, né? Aham. Eu acho que tem que limitar o tempo. Sim. Porque, assim, hoje uma criança com 12 Uhum. anos, ela tem ali o mundinho dela, né? Então, há uma maneira também dela se comunicar. Uhum. Porque, às vezes, a aula ali é muita matéria, elas não conseguem se comunicar Mas 12 anos, sim. presencialmente. Tem essa inibição, essa trava, sabia? Mas assim, Ana, 12 anos, beleza, mas tem criança de 8, 6 anos de idade que tem Tem. celular. Não, tem. Tem criança que E aí o leva. pai vai dar comida, fica com o celular aqui. Exatamente. Aí você vai para a escola, a criança tá com o celular, com menos de 10 anos de Sim. idade, tá com o celular dentro da Não, sala de isso é aula, verdade. né? É verdade. Isso eu Eu, acho eu, ruim. eu acho assim, dar a ferramenta, por exemplo, você dá lá o prato com a faca, com o queijo, com a colher, com tudo, entendeu? Exato, É ensinar essas crianças o potencial das coisas. Não exato. adianta hoje você fornecer o melhor conteúdo, o melhor. Ah, eu vou dar a melhor impressora para essas crianças. Mas às vezes o basicão lá, elas não sabem nem ler, entendeu o que eu quero dizer? Exatamente. É que Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que assim, é importante
ter o convívio da tecnologia, mas além de ter o limite, tem que ensinar a criança que não é só você ficar assistindo desenho ou ficar entrando em rede social, né? Ficar vendo lá o pessoal dançando, que é interessante. Você pode utilizar também ela como uma ferramenta de educação. Sim. E eu acho que justamente a escola, ou até mesmo os pais, não estou falando em todos, pelo amor de Deus, né? Mas tem muitos pais e professores que acabam fazendo isso, não utilizam elas como uma ferramenta de educação. Porque, na verdade, eles acabam delegando muitas coisas para Sim. os pais. Então eu vejo hoje que o pai e a mãe, que às vezes não enxergam o potencial do filho, tem que parar um pouco, prestar atenção no entorno dele. E às vezes parar também de ficar batendo de frente, tentar criar um vínculo mesmo, sabe? Os gostos da criança. Eu falo por mim, meu filho ama Lego. Eu tô imersa em Legos. A gente falou hoje que o Lego é uma ferramenta de aprendizagem e as pessoas não têm essa noção, onde você consegue introduzir várias coisas para as crianças através do Lego, né? E aí a gente falou do EVA, criar fantasias. Mas assim, se você for pensar numa potência maior, você tem uma impressora e cria o foguete do Elon Musk, vai. Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Você consegue hoje fazer várias etapas para chegar num potencial máximo com as crianças. Mas assim, tá faltando mesmo, né, uma infraestrutura de qualidade, um treinamento de qualidade para esses professores também. Sim. Né? Eles se desatualizam, não tem ferramenta, não tem. Eu fui, gente, eu falei já em live aqui com vocês, eu fui nos labs da prefeitura. Eu fui em alguns. Gente, é horrível. Não tinha impressora 3D, tava tudo quebrado. Que tristeza. Então, você tem lá uma sala, por exemplo, algumas de nós, quebrou nossa impressora, a gente precisa de um pedido, atender um cliente. Se estivesse na prefeitura, você vai lá, marca o horário lá, horário X, você vai e faz. Sim. Mas assim, isso não é só na impressão 3D. Tem gente que trabalha com impressão em madeira, entendeu? Vários projetos, metal, né? Precisa de um torno, entendeu? Sim. Pensa num laboratório mesmo. Então, se todo lugar tivesse uma área assim, né? Talvez não tivesse a necessidade da gente ter tantas coisas, né? Porque você já conseguiria. Então é isso que eu vejo. Falta muito isso. Mas também eu acho que não é só o problema também. Eu vejo que tem muitos professores que acabam perdendo. Cortou a Carol. Cortou, guria. Acho que a live já. Ó, beijo, gente. Fica com Deus. Beijo. Tá cortando, gurizada tá entrando aqui, ó. Ótima. Oh, obrigado, obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tá. Conexão já é o frio, é o frio.